Olá, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Luiz Paulo Damsky, que é professor universitário, doutorando na UTFPR e sócio do Damsky e Machado Advogados Associados. Tudo bem? Tudo bem, e contigo? Também, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mineração e meio ambiente. O que o direito tem a ver com essa atividade que é tão técnica e muitas vezes a gente não faz essa correlação? É bem comum que as pessoas tenham certa dificuldade de entender como há uma correlação entre o direito e a mineração. Um campo que, além de técnico, às vezes a gente começa a enxergar como algo até rudimentar. Sim. E muito pelo contrário, na verdade, existe uma grande regulação do mercado da mineração. Para que uma indústria exista e exerça a atividade minerária, é imprescindível que uma série de regras e regulamentos sejam observados. E para que haja interlocução entre as indústrias, as empresas que atuam nesse mercado e os órgãos reguladores, é imprescindível que exista um escritório de advocacia ou um advogado que faça essa interlocução e viabilize a atividade. Não apenas advogados, como também geólogos e engenheiros de minas, mas nós advogados acabamos sendo uma peça, uma engrenagem importante nesse mercado. Qual que é o papel do profissional de direito, especificamente do advogado, nesse trabalho de mineração? O papel dele é, num primeiro momento, orientar o empreendedor, para que ele não acabe cometendo atos na sua operação que venham a colocá-lo numa situação prejudicial perante as autoridades públicas, o Ministério Público, principalmente a Agência Nacional de Mineração e os órgãos ambientais. Mas, quando acontece alguma coisa e é necessária a representação judicial, o advogado tem o papel de representar os interesses em ações judiciais, normalmente ações civis públicas e também em âmbito administrativo. Perfeito. Doutor Luiz Paulo, quando a gente pensa na atividade de mineração, normalmente a gente pensa em algo com alto valor agregado, como mineração de ferro, de ouro. Existem outras atividades que se enquadram nesse segmento de mineração? Sim, sem sombra de dúvida. Inclusive aqui no estado do Paraná, a maior parte das indústrias minerárias que nós temos exploram minerais de baixo valor agregado. São minérios utilizados na indústria da construção civil, como areia, basalto, também o calcário, que é utilizado como fertilizante e também na construção civil, areia extraída de leito de rio, areia extraída de cava. Todos esses minérios, por mais que sejam coisas corriqueiras do nosso dia a dia e indústrias de baixo valor agregado, também dependem de autorização pelos órgãos regulamentares e são regulamentados da mesma forma que a exploração de qualquer outro minério. Perfeito. Muitas vezes a figura de um advogado ela é vista pela empresa como um custo, como um valor a ter que, um custo a mais aí, digamos. Na atividade de mineração, o empresário, eles já estão percebendo que o profissional, na verdade, não é custo, mas sim investimento? Aqui no estado do Paraná, a gente vive uma realidade de muitas empresas que são familiares. É aquela empresa que é passada de vô para pai, de pai para filho. E há uma certa recalcitrância, uma certa dificuldade em aceitar que a figura de um advogado, por exemplo, pode representar uma economia e não uma despesa. Uma economia, lógico, de médio e longo prazo. No entanto, com as novas gerações tomando conta e assumindo essas novas empresas, a gente tem visto uma aceitação cada vez melhor do advogado que trabalha de forma preventiva. Certo. Então não é aquele advogado que é contratado para representar apenas quando existe uma ação judicial, Sim. mas aquele advogado que preventivamente assessora a empresa para que ela não entre numa ação judicial. Entendi. A médio prazo, isso acaba sendo bem vantajoso para as empresas. E qual que é o perfil? A gente sabe que é uma área muito específica. Qual que é o perfil do advogado que atua nessa área? É um advogado que não tem preconceito em ir para campo. Nos meus alunos, inclusive na graduação, muitas vezes me questionam essa mesma pergunta, como que é a vida de um advogado minerário. É uma vida de advogado que não fica muito dentro do escritório, Correto. Visita bastante as empresas e principalmente tem que entender como funciona uma operação industrial. É lógico que a parte jurídica é de suma importância, entender os regulamentos é muito importante, mas entender também como funciona a operação de uma indústria, ir até o local, conversar com as pessoas que estão envolvidas e entender como aquilo acontece é de suma importância. Então, tem que gostar de sair do escritório. Perfeito, você comentou da curiosidade até dos teus alunos. É um campo relativamente novo na área do direito. Como que a academia tem visto essa área? Existem cursos específicos? Os alunos estão sendo preparados para essa área? Ainda é muito incipiente. Quando eu me graduei,
há coisa de 8 anos atrás, nem a matéria de direito ambiental era obrigatória. Certo. Hoje em dia, direito ambiental, pelo menos, já é uma disciplina obrigatória, mas direito minerário é algo ainda praticamente desconhecido. A gente tem pouquíssimos cursos de especialização, pouquíssimas pós-graduações no assunto e eu, pelo menos, consigo ofertar na faculdade onde eu leciono como optativa, mas ainda é um campo do conhecimento pouco explorado e que, com certeza, no futuro, principalmente no Brasil, tende a decolar. Que legal. Nós temos o Diário Indústria e Comércio, um programa que tem muitos leitores e pessoas que nos assistem, empresários. Porventura, quem for dessa área de mineração ainda não tem um advogado, precisa esclarecimento sobre a área, uma consultoria, como que eles se encontram? Eles conseguem nos encontrar nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e principalmente no nosso site, damesquimachado.com.adv.br. Tá certo, muito obrigada, João Luiz Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você. Se gostou da nossa entrevista, curtam. Se querem assistir outras entrevistas como essa, sigam o nosso canal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.